Muito bem, nós estamos apresentando essas aulas, esse curso sobre marcas dos seguidores de Jesus, aquilo que faz parte da identidade das pessoas que se comprometem com o discipulado do Senhor Jesus, ou seja, quais são as características que você bate o olho em alguém que se comprometeu a seguir Jesus e você identifica e você acha essas marcas na vida dessa pessoa. Já passamos por algumas dessas marcas, certo? Vocês lembram ou não? Discípulos de Jesus são marcados pelo estudo da palavra de Deus, certo? São marcados pelo desejo por conhecer mais a respeito da palavra de Deus. Discípulos de Jesus também são marcados pelo desejo de uma vida de oração. E discípulos de Jesus também são marcados pela sua constância, ou seja, por aquele hábito de permanecer na sua prática devocional, no seu tempo silencioso diante do Senhor. A gente tem gravado pelo menos a parte introdutória dessas aulas. Se você não veio algum dia e você quer ter acesso a alguma dessas aulas, conversa com a gente passa o link para você, tá bom? Essa aula também vai ser disponibilizada lá o quanto antes. A ideia é você, se eventualmente você não puder vir, não puder participar, você não perder aquilo que está ali, tá bom? Hoje a gente vai falar sobre uma quarta marca dos seguidores de Jesus, que é o envolvimento com a igreja local. Discípulos de Jesus são marcados por amarem a igreja de Jesus. E às vezes parece um tanto óbvio a gente falar isso, ainda mais numa igreja, né? Talvez faria mais sentido a gente falar isso fora da igreja, para pessoas que não estão na igreja, para que elas viessem à igreja, para que elas amassem a igreja. E aí parece um pouco estranho a gente falar sobre a importância do amor à igreja para pessoas que levantaram domingo de manhã e vieram até a igreja. Mas é importante por pelo menos duas razões, tá bom? Primeira razão que eu gostaria de apresentar como por que é importante você prestar atenção naquilo que a gente vai conversar essa manhã, é devido à nossa variação, é devido à nossa inconstância. Talvez alguns de nós aqui, estamos aqui hoje, mas já tivemos os nossos momentos de desilusão com a igreja, né? De afastamento, de esfriamento, talvez não um afastamento, mas aquele esfriamento, talvez um afastamento mesmo, talvez um tempo que nós intencionalmente deixamos a igreja, intencionalmente fomos para talvez movidos por alguma atitude, algum acontecimento, deixamos a igreja. Então a gente não consegue garantir muito também como que vai ser o nosso amanhã. Já pensou nisso? Quando a gente olha para a nossa vida, a nossa tendência é nos enxergarmos como pessoas fortes, né? Especialmente no sentido espiritual. Então é olhar para a gente e pensar assim, não, eu me garanto. Eu sei que tem gente que é fraca na fé, eu sei que tem gente que não consegue assumir um compromisso, mas eu me garanto. Esse eu me garanto, ninguém mais, ninguém menos que o apóstolo Paulo mandou a gente tomar cuidado com ele, né? O quem está em pé, cuide para que não caia. Quem já caiu não tem que ter cuidado para não cair. Quem já caiu tem que tratar de levantar. Mas quem tem que tomar cuidado para não cair é justamente quem está de pé, né? E a gente, se você pensa e você começa a olhar 1 ano atrás, 2 anos atrás, talvez alguns anos atrás, você vai perceber algumas pessoas que talvez estavam nessas cadeiras do seu lado, que estavam firmes com Deus, que talvez estavam ensinando você a respeito da palavra de Deus, que talvez participavam ativamente da vida da igreja, tocando, ajudando no louvor, ou dando aula na escola dominical, ou servindo na recepção, ou servindo nos ministérios, mas que talvez hoje não estejam aqui do nosso lado. Mais do que um julgamento sobre essas pessoas, isso deveria levar a gente a uma reflexão sobre nós mesmos. Nenhum de nós pode garantir que em fevereiro de 2020 estaremos aqui. Eu não estou falando só de morrer, eu estou falando da nossa inconstância, da nossa fragilidade, da nossa necessidade de cuidado com a nossa fé. Então essa é a primeira razão pelo qual você deveria estar atento, mesmo a um tema que acho que quase ninguém levantou a mão quando a gente falou daquele se esse é um dos temas que mais te preocupa ou não. Segunda razão pelo qual você deveria estar atento é porque mesmo que hoje não seja a sua realidade, você conhece pelo menos uma pessoa que está passando por isso. Na verdade, a gente sempre está em contato com pelo menos uma pessoa que hoje ela não
participa da vida de uma igreja, ou ela não está em comunhão com uma igreja, ou ela tem um pensamento de que isso não é necessário. Então, por isso, para você auxiliar essa pessoa e para você ser bênção na vida dessa pessoa, é que você também deve considerar aquilo que a gente vai falar hoje, tá bom? Queria te apresentar então, dentro do possível, a gente considerar três possibilidades, ou três comportamentos das pessoas em geral com relação à igreja, tá? É claro que estou falando dentro do possível, porque a gente poderia listar diversas variações dentro desses três, mas eu quero pegar três atitudes principais das pessoas com relação à igreja. A gente pode ter uma atitude de pessoas envolvidas com a igreja. O que eu estou chamando de pessoas envolvidas? Pessoas que participam ativamente da vida de uma igreja local. Ou seja, pessoas que não apenas frequentam os cultos, elas não apenas têm por hábito de estarem presentes no culto, mas a igreja é parte da vida dela. A vida em comunidade é parte da vida dela. Ela tem amizades aqui dentro, ela auxilia pessoas aqui dentro, ela é auxiliada por outras pessoas aqui dentro. O vir aqui, o louvar a Deus junto com outros irmãos é parte da adoração dela. O vir aqui para aprender da palavra de Deus é parte do aprendizado dela. O orar junto com outras pessoas é parte da devoção dela. Ou seja, é uma pessoa que está de fato envolvida com a igreja local. É uma pessoa que, se você tirar a igreja da rotina dela, aquilo vai pesar, aquilo vai fazer falta. Não apenas porque ela vem pelo hábito, mas porque aquilo é parte de quem ela é. Ou seja, uma pessoa envolvida de fato com a igreja. Aquela pessoa que faz falta quando não vem, sabe? Aquela pessoa que, quando sai de férias, a gente sente saudade, a gente sente necessidade de remanejar outras áreas para cobrir aquilo que ela fazia, ou a área que ela atuava. Ou seja, pessoas envolvidas com a vida da igreja local. E aqui eu quero tomar um cuidado, inclusive do jeito que eu falo, para não dar a impressão de que pessoas envolvidas são simplesmente pessoas que estão à frente. Porque é muito fácil a gente perceber pessoas envolvidas na igreja que estão aqui dando aula, ou tocando um instrumento, ou liderando um ministério. Mas eu estou considerando pessoas envolvidas aquelas que participam na vida das outras. Aquela pessoa que busca outros para trazer uma palavra de consolo, aquela pessoa que ora por pessoas que estão com necessidade, aquela pessoa que, de repente, a participação ou o envolvimento dela na igreja local não é visto lá na frente, mas ela participa, você sente falta quando ela não está ali. Então, primeira possibilidade, pessoas envolvidas com a igreja local. Segunda possibilidade, pessoas que são espectadoras. O que eu quero dizer por espectadoras? Pessoas que assistem cultos. Eu não sei quando foi na nossa história eclesiástica que a gente inventou essa palavra de assistir um culto, né? Então a gente convida as pessoas para assistir um culto, fala, vamos lá na minha igreja assistir um culto hoje. E essa ideia de assistir, ela passa uma ideia muito passiva, sabe? É como se eu vou assistir uma peça de teatro. Eu chego no horário, e o meu papel simplesmente é não levantar no meio para não atrapalhar os outros. Eu estou assistindo alguma coisa que é feita. No final eu gosto, eu não gosto, eu tenho críticas ou eu tenho elogios, eu bato palmas ou eu não bato, mas eu sou simplesmente um espectador, entende? Ou seja, diferente da pessoa que está envolvida com a igreja, essa pessoa que está assistindo cultos, ela é tão somente uma pessoa que vem, que senta, é gentil com quem está do seu lado, talvez quando termina o culto ela cumprimenta com outra pessoa e no final ela vai embora. Percebe que essa pessoa, quando ela se ausenta por um tempo da igreja, a gente vai levar um tempinho para perceber que ela se ausentou, porque ela não fincou raízes ali, ela não fincou relacionamentos, ela não tem de fato um envolvimento com a igreja. E eu não estou falando aqui de três pessoas diferentes, estou falando de três estágios que qualquer pessoa pode se encontrar, ok? Então, primeiro, envolvido; segundo, espectador; ou terceiro, uma pessoa que está rompida com a igreja local. Uma pessoa que de fato ela se distanciou da igreja, seja por uma ausência prolongada, não é quando a gente retira alguém do rol de membros, por ausência prolongada, ou seja, a pessoa emendou muitos feriados ali, né, na sua ausência na igreja, e aí durante um bom tempo ela não veio mais, outras coisas começaram a tomar um lugar na sua rotina, e aí vira a igreja simplesmente uma coisa que ela vai fazer dia dos pais, dia das mães, Natal e alguma coisa assim. Ou talvez não foi por
um desamor. Talvez isso possa ter acontecido de forma intencional por um rompimento com a igreja, uma mágoa com alguém, uma não concordância com decisões da igreja, uma dificuldade em congregar com as pessoas, e aí a pessoa rompe com aquela igreja e de repente ela fala: bom, eu vou procurar uma outra igreja. Alguém aqui já passou por esse processo de procurar uma outra igreja? Acho que quase todo mundo. Levanta a mão, só para eu. Certo, não quase todo mundo. Eu não sei, eu já passei por esse processo uma vez. Eu precisei, por questão de, eu terminei o estágio que eu fazia em uma igreja, e aí eu fui procurar uma igreja que pudesse congregar e eu pudesse auxiliar. Parece um processo bom no começo, mas é um processo complicado. É um processo complicado. Por quê? Porque você passa, primeiro você fala assim, não sei o caso de vocês, né? Mas essa coisa da gente procurar uma igreja local, isso é recente na nossa história. Porque antigamente você tinha uma igreja na cidade, você ia naquela igreja, não é por, né? Era a igreja que está mais perto e você ia para lá. Eu lembro quando a gente morava no interior do Mato Grosso, meus pais levavam a gente de bicicleta na igreja, eram, não sei se 5 ou 7 quilômetros, uma coisa assim, e a gente ia naquela igreja, não é porque era a melhor igreja, é porque era a igreja, entende? É aquela, você não tem essas opções. Hoje em dia é diferente a nossa vida, especialmente numa cidade grande. É interessante que talvez a igreja mais perto da maioria de nós não seja essa. Ou seja, a gente não escolhe mais igreja por proximidade da nossa casa, a gente escolhe por afinidade. Aí a gente às vezes frequentava aquela igreja, mas a gente muda para outra cidade inclusive, mas continua frequentando aquela igreja por uma facilidade de deslocamento ou algo assim. Então se torna meio comum você ter mudanças de igreja. Mas qual que é o problema? Quando você vai escolher uma nova igreja local, quando você está nesse período de transição, ele no começo se torna, pelo menos para mim foi algo assim, eu nunca escolhi uma igreja na minha vida, então essa igreja, quando eu estava nesse processo de, não essa igreja, tá? Mas quando eu estava nesse processo de terminar o meu estágio e procurar uma igreja, eu falei, bom, a primeira chance que eu tenho de escolher uma igreja, né? Agora eu vou escolher bem escolhido, né? E aí eu comecei a frequentar alguns cultos em algumas igrejas e em outros. Quando você acorda tarde e está cansado, você fala, bom, hoje eu não vou em nenhum, né? E aí não fui em nenhum. E aí depois fala, não, tem que ir. E aí você começa a visitar outras igrejas e você se torna uma pessoa ácida para com a igreja. Você se torna crítico, ou seja, você vai em uma igreja para avaliar se ali é o seu lugar ou não. E aí você começa a ter algo a dizer sobre a mensagem, a ter algo a dizer sobre o louvor, a comparar uma igreja com a outra. E aí você se vê uma pessoa chata, uma pessoa que vai em várias igrejas, critica todas elas, mas o dia que caiu a chave para mim foi o dia que eu estava visitando a igreja da Líber em São Paulo, a igreja Batista da Liberdade, e no meio do culto eles pararam para orar por situações dos membros da igreja, no culto de domingo à noite. Eles fizeram isso no meio do culto de domingo à noite. Orar pela irmã Maria que caiu e quebrou a bacia, orar pelo irmão José que está desempregado, e passaram uma série de problemas, era tudo problema mesmo, era um pior que o outro ali no slide. E naquele momento caiu a minha ficha de pensar, eu não estou comprometido com os problemas de ninguém, eu não estou junto com outras pessoas em oração diante de Deus, e eu não tenho pessoas junto comigo em oração também. Aí cai a ficha de que você está deslocado, de que você está separado de uma igreja local. Então essa pode ser a terceira possibilidade, certo? Então primeira, pessoas envolvidas com a igreja. Segunda, pessoas espectadores. Ou terceira, pessoas que estão de fato excluídas da igreja do lado de fora. Se você fizer uma comparação com um estádio de futebol, você poderia fazer mais ou menos a seguinte analogia aí. Você tem gente do lado de fora do estádio, certo? Gente que não entrou por algum motivo, não tinha mais ingresso, ou não quis entrar mesmo, ou se frustrou com o futebol e não quer mais entrar, está do lado de fora do estádio. Você tem a torcida, que é o pessoal que veio para assistir, e você tem os jogadores, que são aqueles que estão lá para fazer a coisa acontecer. É interessante que mesmo se você pega essa analogia do futebol, dentro de uma torcida você tem torcida e torcida, né? Você tem torcida que empurra o time, incentiva, canta o tempo inteiro, e você tem a turma do amendoim, que é aquela que só está lá para criticar, para reclamar, para começa a vaiar com 1 minuto de jogo. Mesmo dentro de campo, você tem aquele jogador que dá a vida, e você tem aquele jogador que fica torcendo para ninguém jogar a bola para ele não, né? Então percebe que a gente encontraria outras variações desse nosso envolvimento com a igreja local, mas eu queria pegar esses três primeiro, tá bom?
o que a gente pode pensar ou o que pode nos ajudar com relação a por que nós deveríamos congregar? Por que você deve congregar? Por que estar em uma igreja? Será que pessoas, esse movimento dos desigrejados, que é um movimento talvez antigo, mas que nos nossos dias ele ganha um nome, né, de pessoas que estão, que entendem que elas podem viver a fé delas longe da igreja, sem ter necessidade de envolvimento com uma igreja local? Que tipo de resposta que a gente poderia dar a essas pessoas? Que tipo de sugestão, de aconselhamento? Enfim, o que a gente pode entender sobre a nossa importância de congregação numa igreja local como seguidores de Jesus? Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Hebreus, capítulo de número 10. Livro de Hebreus, capítulo de número 10. Eu vou ler a partir do versículo 19, tá bom? Hebreus 10, 19. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois fiel é aquele que prometeu. E consideremos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Percebe que não é recente essa nossa tendência de deixar de congregar. Daí a exortação do autor de Hebreus a esses cristãos desanimados em sua fé, a que eles não deixassem de congregar. A gente tem que pensar que essas pessoas aqui em Hebreus, se você ler todo o livro, os receptores dessa carta eles estão sendo perseguidos por conta do Evangelho. Então eles não estão deixando de congregar simplesmente porque não gostam da mensagem, porque não gostaram do louvor ou alguma coisa assim. Eles estão deixando de congregar porque isso está representando um risco para a vida deles. Eles estão seduzidos com a possibilidade de retornar ao judaísmo, abandonar aquilo que eles aprenderam sobre Jesus. E o autor de Hebreus escreve essa carta para exortá-los à perseverança, a continuarem firmes na sua fé, e por isso é que ele fala: não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que o dia se aproxima. 4 razões então por que nós devemos congregar ou por que nós devemos valorizar nosso momento como igreja local. Primeira delas, porque é Bíblia. Porque é Bíblia. Você é verdade, encontra nas Escrituras diversas exortações sobre a nossa responsabilidade pessoal como adoradores de Deus, nosso relacionamento particular. Como a gente já comentou aqui, leitura bíblica, oração, coisas que não são os outros que vão fazer por você. Então você encontra nas Escrituras diversas exortações sobre isso. Mas em nenhum momento essas exortações substituem a exortação de você congregar, entende? Essa separação que a gente faz do tipo, por que eu vou vir à igreja para estudar a palavra de Deus, se eu posso domingo de manhã ficar na minha casa e estudar a palavra de Deus com mais calma, com um ar-condicionado ou alguma coisa assim? A Bíblia fala que é para eu estudar a palavra de Deus. Então, mas a Bíblia nos ensina ao estudo pessoal, ao estudo particular, a nossa devoção, mas é a Bíblia também que nos exorta sobre a reunião em igreja. Jesus estabelece a igreja, certo? Quando Jesus treina os seus discípulos, quando Jesus orienta eles, em pelo menos 1 ou 2 momentos você vai ver Jesus dando instruções claras a respeito da igreja. Quando ele fala sobre como vai ser a disciplina na igreja, e quando ele fala para as pessoas também que a declaração de Pedro, tu és o Cristo, será a declaração que vai fundamentar a sua igreja. Então é Jesus quem dá a orientação, é Jesus quem treina o grupo de apóstolos, que vai ser aqueles apóstolos que em Atos capítulo 1 e 2 vão dar início à igreja.
A igreja ela tem um início orgânico, natural, ou seja, a igreja é o resultado natural de pessoas cheias do Espírito Santo. Quando você lê os primeiros capítulos de Atos, você vai ver que não houve uma coisa do tipo, eles sentaram numa sala e falaram, bom, Jesus foi embora, a gente tem que estabelecer uma religião aqui, vamos organizar algumas coisas. Não, aquelas pessoas foram simplesmente cheias do Espírito Santo. E aí o que começou a acontecer? Eles começaram a fazer milagres, aquilo atraía a atenção das pessoas, os homens viravam para eles e falavam, o que é esse pessoal falando na minha língua, e eu entendo em outra língua, e eu consigo saber o que ele está falando. E aí Pedro fala, isso aqui é porque vocês mataram Jesus, e Jesus foi e mandou o Espírito Santo. As pessoas falam, o que a gente vai fazer? Os apóstolos falam, se arrependam, e aí milhares de pessoas começam a se arrepender, começam a ficar juntas, e esse ajuntamento de Atos é o que dá início à história da igreja. Ou seja, a igreja não foi estabelecida no papel, a igreja começou com pessoas cheias do Espírito Santo. E a partir dali, você tem não só o livro de Atos mostrando como que o Evangelho foi se espalhando, mas você tem pessoas como Paulo, que dedicaram a vida para pregar o Evangelho. Mas percebe que Paulo não fez isso à parte da igreja, ou seja, e não foi uma coisa também que Paulo, quando foi chamado por Jesus, ele falou assim, quer saber, Jesus colocou no meu coração o desejo de fundar 20 igrejas na Ásia Menor e 30 igrejas. Não é isso que aconteceu com Paulo. Ele simplesmente, a estratégia que ele tinha, ele ia em uma cidade, ele procurava ali os judeus, ele ia na sinagoga, onde ele pudesse encontrar judeus, pregava o Evangelho para eles, em sua maioria eles não aceitavam, e ele ia para os gentios. Procurava pessoas que não eram judaicas, pregava o Evangelho para aquelas pessoas aceitavam o Evangelho e começavam a se reunir em casa para que o Evangelho fosse ensinado para elas, e naquelas casas surgia então um ajuntamento de pessoas. Ou seja, também nas epístolas paulinas o Evangelho é consequentemente seguido pela formação de igreja. Não é a igreja que vem antes, não é Paulo que chega em um lugar, levanta uma igreja e fala, agora eu vou encher pessoas aqui dentro. A igreja é consequência de pessoas que se reúnem ao redor de um mesmo objetivo, que é louvar a Deus e aprender a respeito de Deus. Aí a igreja começa a ganhar forma, aí a igreja começa a ter pessoas responsáveis, aí a igreja começa a entrar em uma segunda fase de que diáconos são estabelecidos, de que líderes são treinados, e aí a gente começa a entrar nas epístolas pastorais de Paulo, de Tito, de Timóteo, onde esses dois jovens são colocados para treinar outras pessoas e liderar aqueles que vão estar à frente dessas igrejas, porque agora são muitas igrejas e Paulo não consegue continuar atendendo a todas elas. Ou seja, vai sendo natural. Mas aí a nossa tendência, ou a tendência de algumas pessoas, é quando a gente olha esse histórico do Novo Testamento, a gente fala, mas Jesus não fez tudo isso aí foi ideia dos apóstolos, né? Isso aí foi Paulo que foi fazendo, isso aí foi os discípulos que foram fazendo, mas não foi Jesus quem começou. Jesus não criou uma igreja, Jesus não fez. É verdade. Agora a gente tem que lembrar duas coisas. Durante todo o processo de criação da igreja, de Atos dos Apóstolos até as epístolas gerais, esses homens estão debaixo da orientação do Espírito Santo. Isso torna tremendamente claro, e palavras de Jesus, que o Espírito Santo era aquele que ia orientá-los, que ia dar para eles as orientações necessárias para que eles continuassem aquilo que ele tinha começado. Mas algo que passa despercebido da gente é um texto que foi lido agora pela manhã, que é no início de Apocalipse. Jesus visita as igrejas. Lembra as 7 igrejas da Ásia? Jesus passeia por entre as igrejas, Jesus avalia as igrejas, Jesus diz aquilo que a igreja estava fazendo de correto deveria continuar, Jesus diz aquilo que a igreja estava fazendo de errado deveria reavaliar a sua conduta, Jesus promete recompensas por aquilo que eles estão fazendo, mas em nenhum momento Jesus chega e fala, gente, que negócio é esse de igreja? Não fui eu que criei isso aqui. A ideia de um Cristo que passeia por entre as igrejas em Apocalipse tem que chamar a nossa atenção para a gente entender que a ideia de igreja não é algo simplesmente dos apóstolos, é algo do Espírito Santo, é algo da orientação do Espírito Santo e é algo aprovado por Jesus. Então, primeiro, por que congregar? Porque é bíblico, porque é bíblico. Em nenhum momento você vai encontrar nas Escrituras alguma base para você falar assim, bom, a minha fé é algo pessoal, eu posso chegar em casa, posso assistir os vídeos do pastor fulano de tal, eu gosto de ver ele pregar, uma bênção, quando ele fala, eu entendo, aquilo vem, aquilo enche. Em
em nenhum momento você vai encontrar a Bíblia te proibindo de estudos pessoais da Palavra de Deus, mas em nenhum momento você vai encontrar a Bíblia autorizando você a uma fé particular, a uma fé pessoal, a uma fé individual que exclui o congregar junto com outras pessoas. Segunda razão pelo qual você deve congregar: para relacionar-se, se relacionar. Por quê? Porque a gente tem diversas orientações nas Escrituras, aquilo que a gente chama de orientações do tipo uns aos outros. Gálatas nos fala sobre servir uns aos outros, Romanos nos fala sobre aceitarmos uns aos outros, Colossenses nos fala sobre perdoarmos uns aos outros, Romanos nos fala sobre saudarmos uns aos outros, sobre honrarmos uns aos outros. A Bíblia nos fala sobre levar a carga uns dos outros, sobre ensinar uns aos outros, sobre nós cuidarmos uns dos outros, encorajarmos uns aos outros, submetermos uns aos outros. E esse uns aos outros você não faz só com um, entende? O que a gente precisa entender? Existem aspectos da nossa fé que não se desenvolvem dentro de casa. Existem aspectos da nossa fé que não se desenvolvem enquanto você não estiver junto com outras pessoas, seja para amar essas pessoas e ser amado por elas, mas seja também para lidar com situações difíceis das pessoas. Você pode, por exemplo, optar e você pode falar: bom, eu frequentava a igreja e aí eu me frustrei com o irmão João, porque um dia o irmão João passou por mim na rua e nem me cumprimentou, nem olhou para mim. O irmão João era míope, não tinha, coitado, nem te viu, mas aí você ficou com aquilo foi crescendo dentro de você, crescendo. Interessante a palavra do Domingos aqui hoje pela manhã, que o coração de um cristão magoado um cristão magoado se torna presa fácil para Satanás. Aquilo vai crescendo dentro de você, crescendo, e aí de repente você decidiu que você não vai mais para a igreja para não ter que lidar com gente igual o irmão João. Aí você se tranca no seu quarto, e nunca mais na vida você vai se ofender com o irmão da igreja, porque você nunca mais frequentou uma igreja, e aí você não vai ter necessidade de perdoar também. Sabe qual que é o problema? A necessidade de perdoar é o que vai lembrando o nosso coração que a gente foi perdoado por Jesus, entende? Cada vez que eu tenho que lidar com alguém difícil e eu falo: Deus do céu, por que eu vou perdoar essa pessoa de novo? O Espírito Santo lembra no meu coração falando assim: mas Deus tem que te perdoar tantas vezes, cara, você é fichinha perto do que Deus tem que fazer por você. Cada vez que eu tenho que ir de novo atrás de uma pessoa que fala: não aguento mais ir atrás dessa pessoa, tentar ensinar de novo, e aí dá vontade de falar: Deus, eu vou desistir. A pergunta: mas quando foi que Deus desistiu de você? Ou seja, o lidar com outras pessoas, esse relacionar-se uns aos outros, vai fazendo inclusive a nossa percepção sobre quem Deus é e aumentando. Essas orientações você não consegue obedecê-las dentro do seu quarto. Você obedece fazendo parte de uma igreja local, você obedece no relacionamento. Então, de fato, o nosso medo de relacionamento, ele pode levar a gente a nunca precisar lidar com determinadas coisas. Então, alguém pode falar, por exemplo: é muito difícil casar, porque é muito difícil lidar com outras pessoas, ter filho então mais difícil ainda, então não vou casar e não vou ter filho. Ok, você não vai lidar com esses problemas, você vai ter outros problemas: problema de solidão, problema de um isolamento, de você talvez não sentir a sua vida ganhando um significado. Você não vai ser humano completamente, entende? Se você se isola dos outros. Um homem isolado, uma mulher isolada é alguém que se basta, e eu e você somos tão pouco, sabe? A gente cresce tanto com a comunidade, a gente cresce tanto com a cooperação de outras pessoas ao nosso lado. Você pode ter pessoas que você fala: meu, fulano é difícil, é verdade, mas aí em determinado momento, conversando com o fulano, alguma coisa do que o fulano fala, ou algo do tipo que o fulano faz, você percebe como é bom você contar com aquilo. A nossa vida ganha um outro sentido quando você descobre a coletividade, quando você fica livre da obrigação e do fardo que é você querer ser o melhor em tudo, sabe? Especialmente dentro da igreja. Por exemplo, eu cresci em uma igreja bem pequena, então era aquele tipo de igreja que você normalmente tinha que fazer tudo, e tocar violão era uma das coisas básicas que eu tinha que fazer na igreja, porque não tinham outras pessoas que faziam também. Mas aí não a dedicação, mas o orgulho vai fazendo com que você fale: bom, você ser melhor do que os outros nisso aqui. E aí você querer ser melhor do que os outros em tudo vai sendo um peso para você, vai sendo um peso que é tão libertador o dia que você descobre alguém que fala: rapaz, eu quero só ouvir você tocar,
toca muito melhor que eu, e aí eu vejo você tocar, sou abençoado por você, e depois eu venho da aula e tento abençoar a sua vida com isso também. Ou seja, é um sentimento comunitário, é o relacionamento que nos abençoa. Então, por que congregar? Para nos relacionarmos, para sermos abençoados pelos dons de outras pessoas e para abençoarmos outros com os nossos dons também. O que nos leva para a terceira consideração sobre por que nos relacionarmos, que é a respeito dos nossos dons e talentos. Isso aqui é algo muito essencial e algo muito negligenciado pelas pessoas também. O aprendizado que nós temos da palavra de Deus sobre dons e talentos, especialmente sobre dons, é que as pessoas que entregam a sua vida para Jesus, elas recebem um presente de Jesus, um presente de boas-vindas, né? De boas-vindas ao time. O que é esse presente? É um dom, é uma dádiva, é uma capacitação espetacular para fazer alguma coisa que você não tinha antes. A gente tem no Novo Testamento 4 listas de dons do tipo de exortar, de ensinar, de interceder, de auxiliar, de contribuir, uma série de dons, mas durante toda a Bíblia a gente tem pessoas sendo capacitadas espetacularmente por alguma coisa por meio do Espírito Santo. Por exemplo, quando o tabernáculo está sendo construído, a narrativa daqueles livros que a gente não gosta muito de ler, do Pentateuco, mas a narrativa daqueles livros fala que Deus deu talentos especiais aos homens que iam fazer o artesanato do templo. Ou seja, homens que o dom deles era esculpir madeira ou esculpir aquelas flores de ouro que estariam decorando o tabernáculo, um dom espetacular dado por Deus. O dom de governar, ou seja, aquele desespero de Saul, quando ele fala, não retires de mim o teu espírito, desespero de Davi, quando Davi ora para Deus, Deus, não retires de mim o teu espírito, por quê? Porque ele sabe que eles eram bons governantes, porque eles eram capacitados pelo Espírito Santo para isso. Se o Espírito Santo deixa de dar essa capacidade para eles são homens comuns, ou seja, dons são um presente de quando você vem para a família de Deus. Mas perceba outra coisa importante a respeito desses dons. Primeira coisa importante, um dom nunca serve para você. Já viu aquele vídeo que circula na internet de uma sopa gigante, alguma coisa assim, e ao redor tem várias pessoas tentando tomar aquela sopa com colheres, mas elas têm colheres bem grandes, já viram? E aí elas pegam aquela sopa, mas elas não conseguem se servir porque a colher é muito grande. Elas começam a brigar, a quebrar a colher uma da outra e tal, até que eles descobrem que um pode alcançar o outro com a sua colher e assim todos se alimentam. É bacana o vídeo, tá na internet. A ideia é essa, de dons. Por exemplo, se você tem o dom de exortação, seu dom não funciona com você, entende? Você não se exorta, o seu dom é para outros. Se você tem o dom de ensinar, você não dá aula para você, você dá aula para outros. Ou seja, os nossos dons são um presente, mas são um presente e quando você olha para ele, você descobre a primeira coisa, não funciona com você, funciona com outros. Segunda coisa importante que você descobre, você não ganha todos os presentes, você vai precisar dos presentes dos outros. Então, você tem uma ou talvez mais habilidades especiais dadas por Deus, você não tem todas. E não tem todas intencionalmente, para que você dependa dos outros, E aí você descobre uma terceira coisa a respeito dos dons, que é interessantíssima, uma afirmação de que Deus, o Espírito Santo de Deus, distribui os dons aos cristãos das igrejas de acordo com a necessidade. A gente imagina a igreja local como uma coisa muito humana, sabe, muito nossa, uma criação uma ideia que a gente teve e a gente pôs em prática. Mas essa ideia de Apocalipse, de que as igrejas que são descritas ali, quando você faz um estudo sobre aqueles 2 capítulos, você percebe que as orientações de Jesus sobre aquelas igrejas, elas sempre têm alguma relação com o lugar onde elas estão instaladas, com a cidade que elas estão. Então, por exemplo, a igreja de Filadélfia, que é dito sobre aquela igreja que é notável o amor que eles têm uns pelos outros. O nome da cidade já exprime um amor fraternal, né? Filadélfia, um amor entre irmãos. Uma cidade que atravessou uma situação de terremoto que devastou a cidade e que os moradores daquela cidade tiveram que aprender a se amar para se ajudar para sobreviver. Ou seja, percebe como que a orientação de Jesus tem tudo a ver com a cidade em si, com o lugar onde a igreja está. Igreja de Laodiceia, a igreja famosa lá, mas nem frio nem morno, aí você vai
vai estudar geografia, você descobre que aquela cidade está localizada entre uma cidade de fontes de águas quentes e entre uma cidade de fontes de águas frias, e a água daquela cidade de fato ela é morna, ela tem um efeito diferente, ou seja, as orientações de Jesus sobre aquelas igrejas têm a ver com o lugar geográfico onde aquelas igrejas estão. Agora perceba algo mais. Vocês, especialmente que estão aqui há mais tempo, que está aqui desde que essa igreja começou aqui, na Quintino Bocaiúva, vocês oraram por esse lugar, vocês pediram por esse lugar, e quando Deus concedeu esse lugar, vocês agradeceram a Deus, porque vocês tiveram a convicção de que Deus deu este lugar, certo? Por que Deus deu este lugar e não um outro lugar? É o melhor lugar de Campinas? Não. É o pior? Não. É o lugar onde tem mais pessoas em volta, que mais dá para encher a igreja? Não. É o lugar que é mais deserto da cidade? Não. Por que Deus deu esse lugar? Minha sugestão é: Deus coloca a gente exatamente onde Ele quer que a igreja seja influente ali, entende? E para nós é um problema esse nosso deslocamento, em que todos nós moramos longe da igreja. E eu devia ser o último a falar, porque eu moro a 110 km da igreja, né? Mas essa questão de que a igreja tem que ser relevante onde ela está, onde ela foi plantada, onde Deus colocou ela, entende? Eu sempre fico pensando assim: se a gente consegue um outro prédio, vamos para um outro lugar, tipo o quê? Castelo? Por exemplo. Pode ser, pegar o meio ali, né, o miolo, a gente derruba aquela coisa ali e fala, pode ser. Então, se a gente vai para o castelo, a pergunta é: nossos vizinhos sentiriam falta da igreja aqui? Além do irmão Elias, né? O irmão Elias ia sentir, né? Tanto tempo a morar na frente da igreja, quando consegue, o pessoal muda. Mas nossos vizinhos sentiriam falta, e sentiriam falta num sentido positivo, ou seja, não é que eles iam estar comemorando que não tem mais igreja ali, que graças a Deus não tem mais barulho, que aconteceria com muitos casos, mas a nossa comunidade local é abençoada, entende? Por nós. Então, o que a gente quer dizer com isso? O Espírito Santo dá dons para as pessoas de acordo com a necessidade daquele local. O que faz a gente entender que Deus nos colocou aqui por algum motivo, e faz entender o seguinte: você está aqui porque Deus te deu algum dom, e esse dom, Deus sabe que ele era essencial para que essa igreja pudesse fazer aquilo que Ele espera que ela faça. Você se afastando, a gente perde, não no sentido só de perder a sua companhia. Você se afastando, a gente perde o seu dom. Mas a gente também tem orientações de que nós somos responsáveis pelos nossos dons. Então, você se afastando e deixando de abençoar outros com seus dons, você responde por isso para Deus também, entende? Mas a nossa comunidade precisa de todos, porque todos foram colocados aqui por Deus e todos receberam a habilidade do Espírito Santo para dar para Deus. Imagina um general e ele organizando os seus exércitos de acordo com as habilidades dos seus soldados. Ele sabe: aqui a gente precisa de gente que tenha essa habilidade, ali aquela outra habilidade, aqui tá bom disso, e ele faz tudo aquilo, mas depois que ele termina de organizar, o pessoal fica se trocando, o pessoal não quer fazer o que era, sabe essa coisa toda? Ou seja, nós precisamos entender a importância dos nossos dons, porque isso vai nos levar a entender a importância da igreja local e a necessidade de servirmos. Então, primeiro, porque é bíblico; segundo, para nos relacionarmos; terceiro, para servirmos com os nossos dons; quarto e último que eu gostaria de trazer, para nós aprendermos sobre Deus, não de um modo seletivo. Porque você vai me dizer assim, falar: mas eu posso aprender sobre Deus em casa, eu posso ficar em casa, assistir uns vídeos de mensagem, melhor do que você falando aí. Pode mesmo. A gente hoje tem, é interessante, né? Quando a gente vai organizar congresso, coisa assim, antes a gente tinha uma coisa de falar: você organiza um congresso e você traz aquele pregador que todo mundo sabe, tipo, aquele pregador que fala bem da palavra de Deus, que expõe e tal. Hoje é difícil você atrair pessoas para congresso, porque qualquer pregador você encontra tudo que é vídeo dele na internet, sabe? Todo mundo tem acesso, ou seja, não é mais aquela coisa de que você, para ver o Billy Graham, tinha que aproveitar aquela oportunidade que ia ser única porque ele ia estar no Brasil. Hoje todo mundo tem acesso a isso o tempo inteiro. Você tem grandes pregadores no Brasil que você pode voltar para casa e a mensagem dele já está lá para você assistir. Você vai falar que você pode fazer isso, então, mas qual que é o problema nosso? É que quando a gente faz isso, a gente começa a aprender a palavra de Deus de um modo seletivo, ou seja, nós vamos buscar aquilo que nós já queremos encontrar.
E buscar o que nós queremos encontrar nem sempre é o melhor para nós. Deixa eu dar um exemplo sobre isso em questão de atividade física. Eu moro perto do lado da USP e eu sempre gostei muito de correr lá. É um lugar bonito, um lugar bacana para você correr lá dentro. E o que eu fazia de atividade física? Eu corria. Não precisa de muita habilidade, basicamente você vai colocando uma perna na frente da outra, acelera e corre, né? E é interessante que a gente acha que corre do jeito certo, mas quando você começa a entender o que é correr, você vê que tem o jeito certo de correr e tem o jeito errado, né? Eu possivelmente corria do jeito errado, mas eu corria. Só que o que acontece? A gente tem que fazer uma atividade física, certo? E eu buscava uma atividade física que eu gostava. Só que percebe que normalmente a que nós gostamos é a que nós mais temos facilidade de fazer. Se mais temos facilidade é porque mais temos habilidade, ou seja, é a que menos precisaria ser trabalhado na gente, entende? Por exemplo, corrida facilita muito a sua questão de aeróbica, certo? Por que eu gostava de correr? Porque nisso aí eu era bom. Por que eu era bom? Porque eu tinha um bom condicionamento físico, ou seja, nenhum para correr, entende? Agora, você fazer uma coisa que não é a sua atividade, é aí que vai doer, mas é isso que você precisa. Quando nós nos tornamos autônomos no nosso processo de ensino, a gente vai querer aprender apenas aquilo que nós queremos ouvir. Se você sabe que seu problema é orgulho, por exemplo, você não vai procurar uma mensagem na internet falando sobre orgulho, né? Você vai procurar uma falando sobre uma coisa que você é bom, mensagem que traz paz, mensagem que, sabe, aquela coisa assim, mas a palavra de Deus tem que exortar também. É impressionante esse processo de organização, de submissão ao Espírito Santo de Deus através do ensino na igreja. De fato, a gente não prepara. Vocês vão ver que o que a gente vai conversar na mensagem hoje à noite tem muito a ver sobre o que nós estamos falando hoje aqui. E eu preparei as duas coisas em meses diferentes, ou seja, não foi intencional, e quando você vê, as coisas casam no mesmo dia. O que o Domingos falou hoje aqui pela manhã, basicamente é a aplicação prática do que a gente está falando aqui, ou seja, como cristãos se comportam dentro da igreja uns com os outros, entende? E aí às vezes você prepara uma mensagem, você está durante a semana pensando, falando, meu Deus, vou falar isso aqui, não vou, e você fica naquela, e você fala, não sei se era isso, e você prepara e você fala, e aí uma pessoa te procura e fala, olha, era o que eu estava buscando da parte de Deus, entende? Por quê? Porque o Espírito nos direciona, não direciona o pregador porque ele é melhor que o outro, nos direciona como igreja porque ele sabe aquilo que nós precisamos. Então essas 4 razões, certamente temos outras, mas que eu queria deixar para a gente pensar sobre o porquê congregarmos, tá bom? E aí a gente vai abrir agora para a gente conversar um pouquinho com quem está aqui sobre o que vocês pensam sobre isso, sugestões e contribuições sobre esse tema da importância dos discípulos de Cristo congregarem e se reunirem em igreja.